Filho também é nossa prioridade. Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h47, 7h47, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 14 de setembro, e nós já estamos aqui com os nossos comentaristas para mais uma edição do Política com Pimenta. Estão por aqui Osmar Bento Campregueri e também Dr. Gilberto Azevedo para comentarem os principais acontecimentos da política nacional. Muito bom dia, Osmar Bento Campregueri, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia à nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes. Gilberto Luiz de Azevedo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Odair, muito bom dia, Osmar, muito bom dia aos nossos ouvintes e também à equipe técnica que dá o suporte. Muito bem, vamos lá, começando nosso Política com Pimenta de hoje, um assunto estadual, um assunto até que foi compartilhado com a gente aí pelo próprio Osmar, no nosso grupo ali do Política com Pimenta, e um assunto relevante aqui para o Estado. O promessa de campanha de Jorginho preocupa diante do déficit na Previdência. Existe um déficit estimado em 6 bilhões de reais. Aqui como lá, né? A gente está com o problema aí da Previdência aqui do Timbó-Prev aqui também, que não está se definindo, e agora também a gente vê isso acontecendo lá em nível de Estado de Santa Catarina, a Previdência do Estado também com um déficit estimado de 6 bilhões de reais, e passa governo e entra governo, parece que vão embarrigando sempre, porque é um problema sério para ser resolvido. Vou começar com você, Osmar, que foi quem compartilhou com a gente essa informação. Pois é, esse é um problema recorrente em todas as esferas da federação. O problema aposentadoria, previdência dos estados é um problema complexo, de difícil solução, e que, principalmente, o problema maior, todos os governantes que assumem evitam enfrentar o problema. Então nós temos, olha só, nós temos o nosso governador Jorginho, que tem no partido, o PL, que é um partido liberal. O que é liberal? É um partido onde o Estado mínimo deveria prosperar. No entanto, ele na campanha para governador, ele prometeu rever o desconto de 14%. E agora, se não fizer isso, ele quer fazer isso, mas não pode, porque as finanças não permitem. E, além disso, ele está tentando encontrar uma solução para fazer alguma coisa para melhorar ou manter o padrão de vida dos aposentados pelo Estado. Só que a cada ano o déficit aumenta. E hoje nós estamos no incrível, ano passado me parece que foi 5,4 bilhões, e esse ano vai ser 6 e pouco. Então, daqui a pouco, toda a arrecadação do Estado, ou boa parte dela, vai ser utilizada exclusivamente para o pagamento dos aposentados. Então, esse problema precisa ser enfrentado, e um governo liberal, ele deveria ter uma atitude liberal, mas não, o governo, ele tenta fazer que nem o PT faz, mais um puxadinho para tentar empurrar o problema para frente. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido, e a sociedade brasileira precisa enfrentar, e é de difícil solução, porque, na minha opinião, está na redução dos salários, do valor das aposentadorias futuras, porque a de agora já é direito adquirido, então não tem como fazer. Mas o governo tem que enfrentar esse tipo, reduzindo as aposentadorias futuras. Por quê? Porque quando foi para reduzir as aposentadorias do INPS, que são para as classes menos favorecidas da iniciativa privada, os deputados aprovaram, o Congresso aprovou as medidas. Agora, quando é para cortar na própria carne, aí o Congresso não faz, porque o grande problema hoje são as altas aposentadorias, não são propriamente as aposentadorias menores, mas o alto valor de um aposentado. Por exemplo, uma pessoa no estado ganha 10 mil reais, se aposenta aos 50 anos com 10 mil reais. E isso é o que está acontecendo. A Receita
a contribuição dos aposentados e dos efetivos não está sendo suficiente para pagar os aposentados, e o problema tende a piorar. E a cada ano temos uma solução, uma dificuldade maior. Então, acredito que vai demorar um pouquinho, mas vai ser feita uma nova reforma previdenciária que vai se fazer necessária. Doutor Gilberto, sua posição aí sobre essa questão da Previdência Estadual também com um rombo aí já previsto de 6 bilhões de reais. Bom, esse rombo, evidentemente que ele existe. E veja o seguinte, cada funcionário que se aposentou, ele contribuiu pelo menos 30 anos para a aposentadoria. Ele depositou todo mês o seu dinheirinho lá no cofrinho do governo do estado para que fosse administrado, hoje através do IPREV, e que ele pudesse receber a sua compensação financeira quando aposentado. Déficit e rombo não é só na Previdência que tem. Por exemplo, tem uma projeção do governo do estado que ele vai fazer um refis, que ele quer recuperar 1,5 bilhões de reais de impostos, de uma dívida inscrita já de 16 bilhões de reais. Quer dizer, o governo está tentando recuperar desses 16 bilhões de reais, 1,5 bilhões de reais, daquele imposto que o cidadão foi lá quando comprou a mercadoria, pagou e deixou por responsabilidade do comerciante, do empresário, repassar para o Estado. Isso é sonegação. Temos uma outra situação também, que o Estado, isso é uma reportagem do final do ano passado, que prevê deixar de arrecadar 20 bilhões de reais nesse ano, que é a soma dos benefícios, subsídios e outros regimes especiais de tributação concedido para as empresas do Estado, todo o Estado. Quer dizer, de rombo em rombo, o buraco vai aumentando. Agora, não concordo que a responsabilidade tenha que ser passada ao funcionário público, porque efetivamente o funcionário público, ele prestou o serviço, ele fez a contribuição e agora é hora de receber a contraproposta. Há que se verificar, há que se estudar e equacionar essa situação. No entanto, não se queira jogar a responsabilidade sobre o funcionário público. Existe um grupo gestor dentro do IPREV que estão trabalhando para buscar equacionar essa situação, e acredito que gradativamente, com essa reforma que foi imposta, veja o seguinte, os funcionários civis e militares participam desse rombo, não são só os civis. E os civis se aposentam com 65 anos e os militares quase 20 anos antes. Essa é que é a situação. O rombo, analisem bem onde está o rombo, porque não é no funcionalismo civil. Penso que há que se buscar gradativamente a solução, e o governador, se ele prometeu, ele já está cumprindo, uma vez que ele encaminhou um projeto de lei juntamente, depois de estudos que foram feitos com o IPREV, para fazer a redução gradativa no ano 2024, 2025, 2026, para os funcionários públicos que ganham até 3 salários mínimos. E, em verdade, por uma questão de equidade, vai beneficiar a todos os funcionários públicos. Quer dizer, aquela senhorinha lá, que é aposentada, que está recebendo a pensão do seu marido, que em função da corrosão inflacionária está recebendo um salário mínimo, ela vai deixar de pagar 14% sobre de IPREV. Então, gradativamente, isso vai diminuir até um percentual que seja razoável e que vai criar qualidade de vida a essas pessoas. E esse dinheiro, de uma forma ou de outra, ele vai retornar ao governo do Estado porque vai gerar consumo. Seria o meu comentário. Muito bem, a gente tem que realmente olhar aí, principalmente tem que ser olhado os tais dos privilégios, aquelas super aposentadorias, que, como o Osmar falou, já são direito adquirido, mas tem que cortar as próximas, né?
aquelas aposentadorias de governador que assume um mês e já tem aposentadoria garantida como governador, e por aí vai, né? Tem várias situações aí que se incluem nesse e aumentam esse rombo aí que precisam ser realmente revistas. Vamos para o nosso segundo tema. O segundo tema é local aqui. Eu quero conversar com vocês sobre essa situação de Ivonir Scherer. A gente não se manifestou ainda aqui no Política com Pimenta sobre isso. Quero um rápido comentário de cada um aí sobre a situação do vereador de Timbó, que teve a sua condenação num júri, aí pôde aguardar ainda em liberdade um recurso que ele impetrou sobre a decisão do júri. Aí, quando estava para sair o recurso, ele sumiu, tomou chá de sumiço, aí agora já está impedido de ocupar o cargo por essa situação tácita de ele não estar mais comparecendo na Câmara de Vereadores, a renúncia tácita, então, depois de 4 faltas aí nas sessões, entrou com mandado de segurança, pedindo uma revisão dessa decisão da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Timbó, não foi acolhida pela segunda vara, pelo juiz da segunda vara aqui de Timbó, ou seja, a situação continua dele realmente estar com a renúncia tácita, e aí vai assumir o seu suplente. Mas eu quero um comentário geral sobre essa situação, começando com o Dr. Gilberto Azevedo. Bem, esse é um assunto bem paroquial, vamos dizer assim, que interessa a toda a comunidade. Depois de faltar as 4 sessões, a Câmara de Vereadores declarou vago por renúncia tácita. E eu acho que a Câmara de Vereadores, os vereadores agiram com sabedoria. Até porque se eles votassem o contrário, seria suicídio político. Ontem, inclusive, nós tomamos conhecimento de que o advogado, em nome do senhor Ivonir, ele ingressou com um mandado de segurança e o juiz não lhe deu a tutela. Inclusive, reconheceu que não é um direito subjetivo dele, tal como ele pretende informar, a situação pela qual ele pede a licença. Então, quer dizer, ele tem que ser submetido a determinadas normas e o juiz não concedeu o liminar. Eu acho que é um ganho para a sociedade de Timbó, esse expurgo, porque eventualmente ele cometeu o delito, no entanto, ele se mostrou não capaz de cumprir a reprimenda legal que a própria população, através do júri popular, lhe impôs e fugiu. Mas quer continuar utilizando dessa mesma legislação, para seu benefício. Quer dizer, só quer vantagens. Eu parabenizo a Câmara de Vereadores pela atitude que tomou. Os senhores vereadores agiram com bastante prudência. Eu acho que ganha a comunidade de Timbó com esse expurgo que ocorreu. Osmar, seu posicionamento. Bom, como disse o doutor Gilberto, na decisão aqui do juiz da segunda vara, de fato, disse que não é um direito subjetivo. E ele disse que é um poder discricionário da Câmara aceitar ou não o pedido de licença. Como tem uma votação, a votação poderia aceitar, como poderia não aceitar. Então, justamente a fundamentação está ali, que a Câmara tem a prerrogativa de aceitar ou não aceitar o pedido. E a Câmara não aceitou. Essa foi a motivação que deu ao juiz para ele não deferir o mandato de segurança, porque a Câmara ela tinha 2 escolhas, ela aceitava ou não aceitava, ela optou por não aceitar, portanto está dentro da lei. Eu acho lamentável o que aconteceu, mas o que nós temos uma pessoa condenada exercendo o cargo de vereador, mas mais lamentável eu acho a comunidade eleger um vereador que já era do conhecimento da comunidade esse fato. Então, a condenação ela foi a posteriori, mas a Câmara elegeu um vereador conhecido, aliás, a comunidade elegeu um vereador conhecido para a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que nós precisamos analisar melhor em quem nós votamos. Então, a decisão da Câmara também foi correta no meu entendimento, a decisão do juiz idem. Acredito que vai ser agravado ainda, vai ter recurso de agravo, e vamos ver, mas eu acho as decisões corretas nesse sentido.
Muito bem, o nosso terceiro tema para a gente encerrar o Política com Pimenta de hoje é um tema que o Aécio Neves, olha, o Aécio Neves está voltando aí à mídia dizendo o seguinte: nova via entre Lula e Bolsonaro, há uma outra oposição. Isso aí não me cheira bem. Vindo do Aécio Neves, isso não me cheira bem. Eu acho que isso vai virar em pó. O que você acha dessa manifestação aí do Aécio Neves, Osmar? Bom, eu sou um adepto da terceira via. Eu acredito que nós precisamos sair dessa situação esquerda-direita e nós precisamos avançar. Se nós tivermos, refrescarmos a memória, nós temos que ver que quando nós tivemos no centro, que foi com Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique, o Brasil avançou. Então nós temos que sair dessa bipolaridade esquerda-direita, porque ela está trazendo prejuízos ao Brasil. Eu só não sei quem seria a pessoa capaz de liderar esse centro, que foi isso justamente que não conseguimos nos últimos anos, que as coisas se extremou pelos lados e ninguém foi capaz de liderar. Bolsonaro atropelou em 2018, depois se juntou a Lula em 22 e o centro não teve vez. Mas eu, independente do nome, independente da ideia, que eu não acho que Aécio Neves não é um nome para liderar isso, mas eu estou torcendo para que surja uma terceira via, de fato, competitiva para eleger um novo presidente. Acho que chega de centro-direita e centro-esquerda. Nós precisamos voltar para a racionalidade do Brasil. Doutor Gilberto, para encerrar o nosso Política com Pimenta, então. Bom, o PSDB já teve efetivamente grandes nomes em seus quadros. Vão envelhecendo as pessoas, vão envelhecendo as ideias e a população quer mudanças, sempre quer mudanças. O Aécio Neves recentemente teve arquivado um processo que havia contra si, em função de supostas denúncias de recebimento de verbas irregulares. E na sua colocação, dizendo que ele seria a terceira via, ele diz que foi vítima de uma das mais perversas armadilhas da política brasileira. Bom, é inacreditável que um político possa dizer uma coisa dessa, porque ele é desse meio há quantidade de anos muito grande. Eu acho, particularmente, que as pessoas não podem ficar em cima do muro. Você não pode ser Flamengo, mas também torcer um pouquinho para o Vasco, não dá. As pessoas têm que ter racionalidade e têm que ter paixão na política também. Essa forma, eu acredito que essa forma de agir vai consertar as coisas. Nós vamos sofrer um pouquinho, nós devemos sofrer um pouquinho, nada se consegue muito fácil, mas eu também entendo que não é o Aécio Neves essa pessoa. Até possível que o Brasil dê uma meia volta e volte ou fique com o centro. Há necessidade de que as pessoas tenham compromisso, mas eu acho que efetivamente, em função do que nós temos visto nos últimos dias, inclusive com o próprio Leite, que é o presidente do PSB, sendo retirado da presidência atual do PSDB em função de alguma irregularidade nas eleições internas, é complexo dizer que eles são a nova via. E outra coisa, o Leite é governador do Rio Grande do Sul e ele não teve a capacidade de fazer uma crítica correta, uma crítica até contundente em relação à falta de visita do presidente da República em seu estado. Não foi ainda e nem vai. Eu acho que o PSDB, eu acho que a Aécio Neves não serão, não são a carta da vez, não são as pessoas que vão dar jeito de auxiliar o Brasil. Muito bem, esses então foram os comentários dos nossos comentaristas nessa edição do Política com Pimenta de quinta-feira. Eles voltam na próxima terça-feira, a partir daí das 7h35, 7h40, para mais uma edição do Política com Pimenta. Vamos agradecendo então a participação do Osmar Bento Campreguer. Um bom final de semana, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, bom final de semana ao doutor Gilberto também, a nossos ouvintes e a nossa equipe técnica.
Um abraço, doutor Gilberto, um excelente final de semana. Um abraço, Odair, um abraço, Osmar, bom fim de semana a todos nós. Muito bem, mais uma edição do Política com Pimenta para você, 8h mais 7. Um recado da Fricar para você. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela